diante da tua presença, tão somente para te adorar e glorificar. E queremos, ó Deus, nesta hora ouvir a tua palavra, não o que nós queremos ouvir, mas o que o Senhor quer para as nossas vidas nesta noite. Muito obrigado por mais esta oportunidade que o Senhor nos deu, porque muitos deitaram e não se levantaram, e nós estamos aqui na tua presença. Derramai a tua bênção, tua unção, teu Shekinah, o teu poder sobre a vida do teu servo. Eu não sei o que se passa, nós não sabemos na vida dele, mas o Senhor sabe todas as coisas, porque o Senhor é Deus e mistério. E porque verdadeiramente não há outro Deus igual ao Senhor. Senhor, Deus querido, Deus amado, fala conosco, porque nós deixaremos o Senhor falar aos nossos ouvidos e aos nossos corações. Abençoa a vida do teu céu e as nossas vidas também, nossa família, nossos entes queridos, nossos filhos, os casamentos, ó Deus, a nossa parentela, meu Pai, que nós possamos todos ficar na tua presença. Muito obrigada, Deus, por mais esta oportunidade. É o que te pedimos e já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Jesus. Que todos digam graças a Deus. Graças a Deus. Amém. A paz do Senhor, tudo bem? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Evangelho segundo João. Livro de João, capítulo 12, verso 24. À medida que os irmãos forem achando, colocamos de pé, em reverência à palavra de Deus. E diz assim a palavra de Deus: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muitos frutos. Amém? Glória a Deus. Amém. Poder sentar. Há alguns anos, no meu início do Evangelho, eu sempre tive um temperamento bastante difícil. Eu fui uma criança que dei muito trabalho para minha mãe. Eu fui um adolescente que dei muito trabalho para os meus mestres, professores. E fui um crente de início de fé bastante difícil. Em uma dessas situações, eu procurei o meu líder e eu estava me queixando muito, falando de muitas coisas. E ele atenciosamente me ouviu por cerca de 40 minutos, sem dizer uma palavra. Quando eu terminei de fazer todas as minhas queixas, ele olhou para mim e disse: sabe qual é o seu problema, Júlio? Eu fiz: não, estou aqui para ouvir. E ele me disse: você está vivo. Você está vivo. Você precisa morrer. Você está muito vivo. Você está muito preocupado com o seu eu. E você precisa morrer. E aí ele mencionou esse versículo. Esse versículo eu nunca mais esqueci, porque toda vez que eu leio, eu lembro dessa oportunidade, onde o meu mestre, o meu líder, ele me disse que eu precisava morrer. No momento eu não entendi absolutamente nada do que ele quis dizer. E eu ficava ali olhando para ele e disse: eu preciso morrer? E cadê as respostas para os meus questionamentos? E aí, nesses dias que a gente está se falando tanto de morte, né? De fim do mundo e dessas coisas todas, me veio essa palavra na mente: morrer. Se o grão de trigo não morrer, ele vai ficar só. A morte, ela é dada no nosso entendimento, né, como ausência de vida. Mas a morte não significa apenas a ausência de vida. É um erro. Existem outros tipos de morte e nós precisamos morrer todos os dias. Por conta disso, o tema da minha mensagem de hoje seria a morte nossa de cada dia. Estranho, né? Meio mórbido. Mas no decorrer nós vamos explanar isso. Deixe sua Bíblia aberta em Romanos 6, verso 3. Há um princípio básico que a morte ela é seguida de uma nova fase, uma nova vida. Por exemplo, se uma semente, como já falamos no próprio versículo, ela não morrer,
não existe a menor possibilidade de dar um fruto. Se um óvulo em um espermatozoide não morrer, o embrião não nasce. Não existe borboleta sem a morte da largada. São princípios básicos. A morte é mais do que um ponto de partida, é o início de algo novo. Romanos 6,3 diz o seguinte: acharam? Amém. Ou porventura ignoreis que todos quantos fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. Na morte de Cristo, nós ganhamos a nossa vida. Na morte de Cristo, Aleluia. nossos pecados foram perdoados. Nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. Abra sua Bíblia aí em Gálatas, capítulo 2, verso 20. Gálatas, capítulo 2, verso 20. Diz assim: já estou crucificado com Cristo. e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. e a vida que agora vivo na carne, o qual me amou Entregou a si mesmo por mim. e se entregou a si mesmo por mim. Glória a Deus. Ao cristão não é dado o luxo de temer a morte, Aleluia. porque a morte já foi vencida por Jesus Cristo. E nesses dias que nós estamos falando, né, se falou muito na mídia, na internet, em todos os lugares, no fim do mundo, no dia 21. E uma certa vez, porque em 2000 também teve essa questão, né, o mundo ia acabar em 2000 e não acabou, eu questionei minha mãe, uma senhora de 60 e poucos anos: mãe, se o mundo acabar, o que a senhora vai fazer? Ela fez assim: ó, meu filho, eu vou fazer nada. Minha preocupação é morrer sozinha e deixar vocês aí. Mas já que vai morrer todo mundo, tudo bem. E eu olhei para ela assim: pois é um princípio interessante. Ela não teme a morte. A morte, o temor dela é me deixar, aos meus 36 anos, desamparado. Mas se morrer todo mundo, para ela está tudo bem. Foi o que ela me disse. O ser humano, ele resiste naturalmente à morte. Porque a morte é um inimigo de muitos anos, de muitos séculos. O homem conseguiu superar muitos obstáculos, mas o homem não conseguiu superar a morte. Somente Jesus Cristo superou a morte. Aleluia. E ao homem é esperado um viver diferente, um viver transformado. De forma que a morte, ela é a fronteira entre o passado e o futuro. Se você quer ser um bom universitário, por exemplo, você tem que deixar morrer dentro de você o secundarista. Aqueles velhos vícios, né? O pescar, o estudar, o não se esforçar. Se você quer ser um bom profissional, você precisa deixar morrer dentro de você o universitário. Aquele que só estuda para fazer a prova, está preocupado em passar. O profissional não, ele tem que morrer. Então, várias etapas da vida se dá através da morte. Quer ter um bom relacionamento? Então, dentro de um jovem, o jovem, ele tem que deixar morrer dentro dele o inseguro, o ciumento. Se ele não deixar esse eu dele morrer, ele jamais vai ter um bom relacionamento. Ele jamais vai ter um relacionamento sólido. Ou se o solteiro, que pensa poder fazer planos sozinhos, sem ter que dividir espaços ou projetos, e o tempo com mais ninguém, ele vai morrer só. Mas ele precisa deixar morrer o solteiro dentro dele. Ele precisa deixar morrer o homem velho dele. É disso que nós estamos falando. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 13. Há um eterno conflito. O homem, ele reluta em morrer, ele reluta em abrir mão dessas velhas práticas. O homem quer casar, mas ele quer ter uma vida de solteiro. Ele quer trabalhar como se ele estivesse ainda na faculdade. Ele quer segurar a etapa anterior. Ele não quer deixar a fase passar. Ele não quer deixar morrer. 1 Coríntios 13, capítulo 13, verso 11, diz assim: quando eu era menino, pensava como um menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Aleluia. Gálatas capítulo 5, abram aí. Ela fala especificamente o que tem que morrer na vida de um cristão. O cristão, ele morreu com Cristo, ele ressuscitou com Cristo
e é uma nova criatura, como nós já lemos. Mas há certas coisas na vida de um homem que faz com que ele, o velho homem, fique lutando interiormente. Gálatas 5, de 19 ao 21. Diz assim: ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções e as dissensões, os partidos, as invejas, bebedices, as orgias e coisas semelhantes a essas. São cada uma dessas. Cada pessoa passou ou passará por um problema desse. Cada pessoa já teve em algum momento da sua vida cristã problema com a prostituição, problema com a contenda, problema com o ciúme. E isso tem que ser morto dia a dia, dia após dia. Daí o título da minha mensagem, né? A morte nossa de cada dia. Quem é que você vai escolher para morrer hoje em sua vida? É as contendas? É os ciúmes? É a ira? A cada dia nós precisamos lutar e vencer esses inimigos. Porque se não vencermos esse inimigo, ele vai tomar conta de nós. E aquela velha criatura que já morreu com Cristo, ela vai voltar a ter vida. Com efeito disso, você vai ter um conflito, né? Todo processo evolutivo ele vai exigir um eu, o passado interior. E qual é o risco da gente não conseguir vencer esse passado, vencer esse eu interior? Vai haver um conflito, vai haver duas pessoas dentro da gente, cada uma lutando para ter o espaço. Aquele que gosta da ira, que gosta da contenda, mas há aquele que gosta das coisas do Espírito, da coisa de Deus. E vai haver uma luta contínua, uma luta diária. E nós precisamos dar força para a parte do Espírito vencer. Mas só há uma forma de se fazer isso: matando a carne, matando o nosso eu, morrendo um pouquinho a cada dia. Estamos tentando ser duas pessoas, né, ao mesmo tempo. Com isso, o ser humano ele perde o foco dele, ele compromete a produtividade. Eu vejo muito isso dentro da igreja, pessoas que têm um talento assim maravilhoso, só que não conseguem desenvolver o seu ministério porque tem uma grande dificuldade em vencer esses inimigos. Ele tem dificuldade às vezes em vencer a prostituição, ele tem dificuldade muitas vezes em vencer a lascívia, ele tem dificuldade em vencer a inveja, e isso conflita e ele não consegue desempenhar bem o seu papel. Ele acaba sendo, um termo que eu achei aqui, um adulto infantilizado, preso com os problemas de uma criança. Ciúme, para um cristão, é considerado um problema de criança. Nós já vencemos o ciúme. As contendas do nosso meio, isso deve ser problema de criança. E como nós vemos, as coisas de menino, as coisas de criança, nós deixamos para trás. Precisamos deixar para trás as bebedices, as orgias, as invejas, coisas que fazem com que o seu rendimento espiritual seja baixo, que haja um conflito em você e que você não consiga desenvolver o que há de melhor que Deus te deu, o seu dom, a sua habilidade de servir ao Deus, servir ao reino. Podemos até às vezes agir, né? E quando eu falo como criança, é interessante ressaltar o seguinte: existem algumas características de crianças que precisamos manter. São elas: um sorriso fácil, a vitalidade, a criatividade, os sonhos. Mas a nossa mente, ela tem que ser uma mente adulta, uma mente preparada, decidida a deixar tudo que é errado para trás, deixando para trás tudo aquilo que nos afasta de Deus, tudo aquilo que causa problemas para nossas vidas. Gálatas capítulo 5, deixa aí aberto, 5. Eu gostaria de fazer uma pergunta e eu gostaria de ouvir a resposta. Não se preocupe não, que a gente não vai se envergonhar não. Quem já foi ou pretende ser líder aqui na casa do Senhor? Levante a mão. Quem foi, quer ou vai ser líder na casa do Senhor? Você quer ser um bom líder? Amém. Quer ser um bom líder? Amém. Profissionais, quantos têm emprego aqui? Trabalha, faz alguma coisa?
Quer ser um bom profissional? Amém. Quer ser um bom profissional? Amém. Tem poucos que quer. Quem quer ou vai ser pai? Quer ser um bom pai? Tem poucos que querem ser bom pai. Quem quer ser bom pai? Diz amém aí. Amém. E boa mãe? Amém. E um bom cidadão? Amém. E uma boa cidadã? Amém. E um bom amigo? Amém. E uma boa amiga? Amém. E um bom esposo? Amém. E uma boa esposa? Amém. E um bom namorado? E uma boa namorada? Amém. Quem quer ser melhor do que é hoje? Diga amém. Amém. Sempre é possível, né, Vasco? Sempre é possível ser melhor. Sempre é possível você tirar, matar alguma coisa ruim em você. Agora deixa eu dar uma boa notícia. Toda vez que você mata algo ruim, toda vez que você consegue matar a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, algo novo na sua vida é acrescentado. Está justamente aí no capítulo 5 de Gálatas, né, verso 22. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, o que mais? Longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Isso, contra essas coisas não há lei, não é verdade? Então toda vez que você conseguir matar um pouquinho do seu eu, matar um pouquinho da sua natureza carnal, algo novo vai ser acrescentado na sua vida. Quer ver como eu sei que você está morto? Quando eu olho para você e vejo a paz. Esse aí morreu. Está morto. Ó, cara que morto. Sabe como eu sei que você está morto? Quando eu olho para você e vejo uma pessoa boa. Sabe como eu sei que você está morto? Quando eu olho para você e vejo alguém fiel. Sabe como eu sei que você está morto? Quando eu olho você e vejo uma pessoa mansa. São características de uma única pessoa. Quem? Jesus. Morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo, com Ele. E a cada vez que nós ressuscitamos, a cada vez que a gente consegue matar algo novo, mais parecido com Cristo seremos. Os irmãos sabem que cristão significa pequenos cristos, não sabem? Pequenos cristos. Todo descrente, toda pessoa necessitada, desesperada, angustiada, que está passando por algum problema, quer olhar para você e quer ver uma pessoa só. Quem? Jesus. Então a irmã aqui vai ter que ter barba, não é isso? Usar vestido, é isso? É isso mesmo? Parecer com Jesus? Não é isso não? Então a irmã ali vai ter que deixar o cabelo crescer um pouquinho. E o branquinho vai fazer como se Jesus não é bem moreno? Nada disso. As pessoas querem ver os frutos, o seu comportamento, o seu caráter. Ele quer ver quem é você aqui dentro. Ele quer ver quem é você fora da igreja. Ele quer ver você fora do terno e fora da gravata. E o que ele busca em você? Ele busca justamente essas características: o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, domínio próprio. Todas essas coisas. Mas só vamos alcançar cada uma delas se entendermos o primeiro versículo que lemos. Qual foi? João, que diz o quê? Frutos. Quais são os frutos? Diga aí para mim. E se não morrer, o que vai acontecer? E quais são os frutos que se vê em alguém vivo? Alguém que não morreu. Inveja, Prostituição, pureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contenda. Tudo isso vai ser observado nos vivos, aqueles que estão vivos no mundo, que não morreram para Cristo. É necessário morrer. É necessário morrer todos os dias. Sabe por quê? Porque todas essas coisas habitam aqui, ó, na minha carne. E se eu não morrer diariamente, em um determinado momento, alguma dessas coisas vão se levantar e vai trazer um grande prejuízo na minha vida. Qual o prejuízo, por exemplo? Quer ver? Inveja. O diabo ganha
várias batalhas por causa do inveja, não é verdade? O diabo ganha muitas batalhas por causa dos ciúmes. O diabo ganha muitas batalhas por causa das facções. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de não sei quem, eu sou disso, eu sou daquilo. É necessário entender que o cristão, ele não deve temer a morte. Aleluia. Por um motivo muito simples. Já estamos mortos há muito tempo. Aleluia. No momento que decidimos aceitar Jesus Cristo, morremos para o mundo. Amém. Nada que vá no mundo vai nos fazer efeito. Amém. Ah, você está dizendo então que você não tem medo de morrer? Não. Não tenho medo de morrer. Aleluia. E se botar o revólver em você, vou temer na hora. Vou temer. As pernas vão tremer. Talvez eu peça até pelo amor de Deus que me mate não. Mas eu tenho certeza que o meu Salvador vive. Amém. Eu tenho certeza que se eu deixar esse mundo, eu sei com quem eu vou me encontrar. Aleluia. Eu tenho certeza que Jesus Cristo só vai permitir que aconteça na hora certa. Só vai permitir que eu parta no momento que Ele decidiu que é o momento. Enquanto isso, eu vou continuar aqui e vou continuar lutando diariamente contra a morte, diariamente contra as coisas, diariamente. Vai ter dia que eu vou conseguir vencer. Vai ter dia que eu vou passar o dia inteiro e eu vou conseguir não me enraivar. Eu não vou conseguir, eu vou passar o dia e não vou ter ira no meu coração. Vai ter dia que infelizmente eu não vou conseguir. E eu vou me irar, eu vou me irritar, eu vou me estressar, como a gente fala, né? Mas nesse dia eu vou ajoelhar, vou pedir perdão a Deus e Deus vai me matar novamente. O sangue dele vai ser derramado novamente em mim. E por mais uma vez eu vou poder levantar e dizer, olha, morri de novo. Morrer, 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 morrer. Nesses dias que se falam tanto de morte, nesses dias que se falam tanto em temor, né? Porque você abre o jornal ou liga a televisão e a gente só ouve falar de morte. Morreu não sei quantos ali, morreu 30 ali, morreu não sei quantos cá, morreu ali, morreu cá, morreu. E aí eu vejo, por exemplo, cristãos mudando o seu hábito de vida. Não vou para a igreja de noite não, porque o caminho é perigoso, de repente eu posso morrer. Eu não vou para a igreja domingo de manhã não, porque está deserto a rua. E aí porque está deserto a rua, alguém pode... Eu vejo cristãos se trancando dentro de casa, com medo, né? Colocando cada fechadura cada vez mais grossas e mais fortes, e cadeado, e porta. E aí eu pergunto, está vivo ou está morto? Precisamos morrer diariamente, nas mínimas coisas. Claro que com isso não estou dizendo que nós vamos sair por aí fazendo imprudências, mas não precisamos também viver pautado no medo de morrer. Viver a nossa vida com medo de que aquele instante seja o último, né? Eu sempre falo com os meus amigos, se esse momento for o último, bom, se o momento for o último, é o momento, tem que partir. O ideal é que você deixe a sua vida pronta para partir a qualquer momento. A qualquer momento, qualquer um de nós pode partir. E aí eu pergunto, será que estamos prontos? Será que a nossa vida está totalmente adequada, preparada para que, se precisarmos partir daqui a alguns minutos, esteja tudo ok? A nossa casa está arrumada, o nosso coração está arrumado, a nossa mente está em paz? Entende? Às vezes a gente vive achando que tem muito tempo. Eu tenho muito tempo ainda pela frente, né? O adolescente geralmente fala assim, não, eu tenho uma vida toda ainda para decidir isso. Não sei. Eu sei que quando eu decidi aceitar Jesus, a partir daquele momento, eu morri para o mundo. Eu morri para o mundo. E isso é muito sério. Isso é muito grave. Porque a gente precisa entender que não é uma morte de mentirinha. Não é uma morte de, quem morreu aqui? Amém. É muito sério. É muito sério porque quando você for afrontado, você tem que lembrar que você está morto. E aí como meu líder me falava, Júlio, você já viu morto se irritar? Morto se irrita com queijo. Mas pastor, ele não se irrita, Júlio, ele está morto. Mas falaram mal de mim. Você já viu morto se importar porque falaram mal dele, Júlio? E eu não conseguia entender isso. Eu tinha uma dificuldade muito grande de entender isso. Mas não tem eu não, Júlio. Você está vivo.
Você precisa morrer. Né? E aí eu contei aquilo para alguns amigos, né? E toda vez que eu me irritava, eu perdia a linha, meus amigos olhavam para mim e falavam: você precisa morrer. Né? Você precisa morrer. Você está vivo. Né? Você está sentindo demais. Né? E aí você ouve em determinado momento, a igreja moderna, não falo na nossa igreja, mas a igreja como um todo, as pessoas são muito sensíveis. Né? As pessoas não podem ser contrariadas por nada. As pessoas não podem ouvir nada contra. As pessoas têm que chegar e ouvir o que ela quer ouvir, e não muitas vezes o que Deus quer falar. E aí há muita sensibilidade. Né? Se você não canta direito e alguém lhe critica, você se chateia, você sai da igreja, você abandona tudo. Se você pregou e você não foi feliz em alguma colocação que você disse e alguém lhe corrigiu, você sai da igreja. A igreja está muito sensível, está muito viva. A igreja precisa morrer. A igreja precisa entender que, pelo amor de Cristo, nós abrimos mão dessas coisas. Verdade. A inveja não deve habitar no nosso meio. As contendas não devem habitar no nosso meio. A igreja precisa morrer. Porque só assim, como a palavra diz, ela vai dar Frutos. e muitos frutos. É porque alguém morreu algum dia. É porque os nossos antepassados morreram pela causa do Evangelho. É que estamos aqui. Aleluia. É pela causa do Evangelho, é pela causa de Jesus Cristo, é por vida, por amor das pessoas. E aí nós precisamos parar com certas meninices. Precisamos parar de agir como meninos que se incomodam com tudo, que se chateia com tudo e quer sair da igreja por qualquer motivo. As pessoas precisam entender que morto não reclama. Ah, você está dizendo que a gente vai ouvir tudo, está lá? Vai. Ah, você está dizendo que a gente vai reclamar nunca? Vai. Reclama lá para Jesus. Porque não há nada que ele não possa fazer. Verdade. Eu sempre falo para minha esposa: está chateada comigo, querida? Eu fiz alguma coisa que você não gostou? Reclama para Jesus. Porque o meu coração está na mão dele. E ele muda, ele mexe, ele faz, como ele quer. Então, como mortos em Cristo e vivos em Cristo, precisamos entender isso. Precisamos estar mais vigilantes a isso. Perceber essas artimanhas do maligno tentando nos afastar, fazendo com que a nossa carne, então o nosso eu, tenha mais força diariamente, vivendo mais forte e fazendo com que a gente, sem perceber, vai ficando vivo, forte, sensível, né? Sabe aquele teste do martelo? Passar em filme, né? Pega o martelo e bate no joelho para ver se tem reflexo. Se levantar, está vivo. E aí? Qual seria o teste do crente? Vamos ver? Qual seria esse teste? Tem contenda no nosso meio? Tem. Misericórdia, mas tem. Tem. Está vivo. Tem inveja no nosso meio? Tem. Está vivo. Está vivo. Olha o reflexo. E isso afasta as pessoas. Então, nessa noite, eu gostaria que vocês saíssem daqui com um único versículo. De todos que eu li, um único só. João, capítulo 12, verso 24. E a palavra-chave é morrer. Ele tem que cair na terra e morrer para que haja frutos. E quais são os frutos? Né? Eu sempre fico brincando aqui com a minha classe e pergunto. Acho que vocês não vão cair mais nessa não, né? Mas vamos tentar? Qual é o fruto da mangueira? Peguei vocês de novo. Não, manga não. O fruto da mangueira não é a manga. O fruto da mangueira, quem sabe? É outra mangueira. Porque o processo natural é interrompido. Então o fruto nasce, ele amadurece, ele cai e ele dá um novo fruto. Então qual é o fruto da igreja? Qual é o fruto da igreja que a igreja tem que dar? Novos crentes. Vidas. Vidas. Vidas, 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 vidas. O que um crente forma? Outro crente. Nós precisamos ter um problema. A gente tem que se reunir aqui e levar o problema para o pastor Wilton. Sabe qual é o problema que a gente tem que levar para o pastor Wilton? Pastor, a igreja está pequena. A igreja precisa crescer. Não tem mais espaço para a gente. E olha para o seu lado, tem espaço. Você conhece alguém aí que precisa morrer lá no mundo? Que precisa aceitar Jesus Cristo? Que precisa ter seu nome escrito no livro da vida? Conhece? Alguém conhece? Ninguém conhece? Levanta aí para mim, tem alguém? Conhece?
precisamos buscar essas pessoas. Mas para isso a gente precisa morrer. A gente precisa estar com Cristo, morto em Cristo e ressuscitado em Cristo, como uma nova criatura. Amém? Eu termino a minha palavra agradecendo, né, e pedindo a Deus que até que Jesus venha, ou que Ele decida que eu deva ir, que eu possa morrer, 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 morrer. E que as pessoas, ao olharem para a minha vida, possam cada vez mais ver um pouquinho de Jesus Cristo em mim. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. A palavra muito inteligente. Eu convido o Ministério do Louvor, nós vamos entoar as louvores do louvor. Os irmãos que fizeram seus